Olá a todos, como é que vocês estão? Sou eu novamente, Helder de Araújo, canal Luz no fim do túnel. Hoje, 14 de abril de 2024, um domingo. Estamos aqui no litoral paulista, na cidade do Pelé, na cidade de Santos. Tá aí um dia mais ou menos nublado, quente, 28 graus talvez, 27. E agora por volta de 10 horas e 35 minutos no estado de São Paulo, Brasil. Como não podia deixar de ser, vou seguir mais ou menos os conteúdos do meu blog, que estão lá no blog Helder Araújo. Israel e Estados Unidos, irmãos siameses, promovem uma guerra regional. Então vamos por este caminho, complementando os nossos textos com nossas análises e observações. Vejam, Israel foi criado, vocês sabem, pelo movimento sionista, é um Estado artificial, ocupou terras que já estavam ocupadas por um outro povo, um povo árabe, palestino, enfim. E foi criado para servir fundamentalmente como base militar e agente de provocação dos Estados Unidos no Oriente Médio, para fazer prevalecer os seus interesses, sobretudo os seus interesses das companhias petrolíferas ocidentais. Israel é um país que diz combater, ao longo de sua trajetória, disse repetidas vezes, sempre com aval da mídia americana excepcionalista, combater o fanatismo religioso. Contudo, se nós observarmos bem, como eu expliquei muito bem ontem, eu acho que foi um vídeo que impactou bastante, onde eu mostro as relações entre sionismo, nazismo e excepcionalismo. Na verdade, é a mesma doutrina, né, com roupagens diferentes. Né? Só que hoje o excepcionalismo e o sionismo continuam aí, ao passo que o nazismo virou um neonazismo, né? Por exemplo, lá no batalhão Azov ucraniano, etc. Bom, mas o fanatismo religioso israelense, calcado aí, né, na raça pura, na terra prometida, etc., é o mais fanático de todos. Né? O seu racismo de povo escolhido e o seu imperialismo atroz de terra prometida. E, pelas ações que temos visto, Israel parece completamente convencido de que ele pode seguir impunemente para todo sempre, ou seja, está convencido de sua impunidade. Acreditam piamente que seus poderosos banqueiros poderão sempre comprar o Congresso americano e ter os dois partidos no bolso, jogando um contra o outro, manipulando os dois, e o mundo se acovarda diante deste poder realmente formidável, né, calcado na usura bancária que caracteriza aí o capitalismo financeirista, hoje, sobretudo, ocidental. Né? Nas grandes agências de investimentos, aí, BlackRock, Vanguard, State Street, Morgan, eu já falei várias vezes sobre esse assunto em diversos vídeos. Né? A população palestina, o que será da população palestina e do povo palestino? Estarão condenados à extinção total? Para você eliminar 8.000 combatentes do Hamas, você precisa destruir um povo inteiro? Já sabemos, 40.000 perdas de famílias, mulheres, crianças e tal. As notas de repúdio dos hipócritas americanos tornam o clima ainda pior, porque quem sustenta a guerra são os norte-americanos. O Irã, temos de falar também do Irã, não encontra ainda, até este momento, um apoio dos países árabes. Pouco pode fazer o Irã. Eu já vou falar também sobre a reação do Irã frente ao ataque à embaixada em Damasco, Síria, por parte de Israel. Os países árabes, em geral, são bem comportados e devidamente acuados pelos seus próprios exércitos. Basta vocês procurarem um vídeo aí, calcado numa frase do comandante Robson, as baionetas voltadas contra si. Os Estados Unidos seguem enviando loucamente armas para Israel, enquanto finge que é solidário com o povo vitimado por essas mesmas armas e munição que ele envia. Esse é o cúmulo da hipocrisia. Né? Um oficial dos Estados Unidos afirmou à mídia Al Jazeera que o Pentágono vai intervir militarmente se
Irã atacar Israel. Eu particularmente, eu não acredito nisso, né? Daí então que Israel estimula mesmo que o Irã o ataque. Sim, porque o grande objetivo do gabinete de Netanyahu é fazer com que os Estados Unidos entre na guerra intervindo diretamente contra o Irã. Teríamos aí um novo Vietnã, né? Esses mesmos aí que estimulam que o Irã ataque, inclusive no sentido assim, você vai encontrar na mídia, olha, se o Irã atacar, não vai acontecer nada, né? Porque assim eles estão no seu direito de reagir, né? São os mesmos, é a mesma mídia e são os mesmos personagens que garantiram a Saddam Hussein que estaria tudo bem se ele invadisse o Kuwait, né? Lhe deram o aval, né? Uma jornalista, a Helena Glass, diz que vai haver um golpe no Irã, né? Os Yankees querem Reza Pahlavi, filho do ex-Shah do Irã, o Reza Pahlavi. O Reza é o único filho na linha de sucessão do trono. Ele mora nos Estados Unidos. Portanto, ele é praticamente um norte-americano, né? O filho mais novo do ex-Shah, já falecido, garantiu a Reza a condição de único herdeiro do trono. O plano do Biden, pelo visto, é derrubar o Ayatollah Ali Khamenei da estrutura de poder iraniana e encaixar o fantoche. Aliás, é um modus operandi usual praticado pela doutrina da CIA nas suas relações externas com outros países, intervir e trocar seus governos, através de guerras híbridas, subversão, criação de grupos violentos, como é o caso quando, por exemplo, a CIA criou o ISIS, né, lá na região, na guerra da Síria, né? Daí então que Israel bombardeia Damasco, destrói a embaixada iraniana, mata palestinos com bombas, ou então mata de fome. Tudo dentro de uma análise estratégica para provocar uma retaliação significativa da parte do Irã, ou seja, para escalar, para promover uma guerra. E para isso ele recebe rios de dinheiro do Pentágono americano, né? Ele está cavando uma guerra, né? A guerra levaria à queda do Ayatollah. Instalaria-se o Reza, que é o boneco aí dos Estados Unidos, e o Irã passaria a ser governado pela CIA e pelo Mossad. Bom, o Reza aí possui uma fortuna aí de 2 bilhões de dólares, não possui filhos, não possui emprego, ou seja, isso facilita muito a sua instalação, né? Por exemplo, ele sequer tem família constituída, né? Como é que o Irã vai responder às provocações dos irmãos siameses, os Yankees sionistas? Como se dará a retaliação? Veja, a reação do Irã, nós já sabemos que já veio, já vamos falar sobre isso. Naturalmente não tem muito apoio aí dos árabes tchutchucas, né, americanizados, né? Por exemplo, da Jordânia, da Arábia Saudita, que são pró-americanos, né? Mas tem um apoio velado, quase que secreto, né, da Rússia e da China. Esses países sabem que a tentativa de fazer guerra contra o Irã é, em última análise, provocar o projeto comercial Rota da Seda, a cargo aí do Reino da China, prejudicar os BRICS, né, e o crescimento do mundo multipolar, e, finalmente, prejudicar o Sul global, mantendo na rédea curta, impossibilitado de se desenvolver. Os iranianos afirmaram que a retaliação vai vir, e já veio, nós já vamos falar, acreditam mesmo que poderiam criar aí uma reação significativa. Bom, então, como nós vimos, a estratégia dos Estados Unidos é provocar o caos no mundo árabe muçulmano. O Irã é uma resistência ao roubo sistemático de petróleo, ouro e recursos do Oriente Médio. Soldados norte-americanos entram, inclusive, como bodes expiatórios, né? Será que creem poder fazer com o Irã o que eles fizeram com o Iraque de Saddam Hussein? Eu duvido, né? O Irã, então, vai retaliar Israel com drones e mísseis, né? Quase que um ataque aí de espoleta infantil, né? Feito aí como uma espécie de uma retaliação fictícia, né? Para dar uma resposta, né? Esse é um ataque bastante diferente, né, do que houve ao de Saddam Hussein quando ele invadiu o Kuwait durante a guerra que levou à Guerra do Golfo em 1991. A guerra no Oriente Médio está começando, pessoal.
Os Estados Unidos, com ou sem Trump, não têm a menor intenção de parar. Eles só vão parar quando sentirem forte no bolso. Pior, quando o seu território, o próprio Estados Unidos, virar um alvo permanente, por dentro e por fora. Israel rompeu todos os limites legais da tal ordem internacional baseado em regras ao explodir uma embaixada do Irã na Síria, em Damasco. O Irã deveria necessariamente reagir ou o seu regime desabaria. O Oriente Médio escalou. Será que já chegaram ao ponto sem retorno? Biden é senil e belicoso. Netanyahu é um louco bíblico, cercado de desvairados. Se o Irã trancar o Estreito de Hormuz, esperemos uma alta de preços sem paralelos. E só tem 2 adultos na sala: Vladimir Putin e Xi Jinping. Veja, é importante dizer, a região que vivia numa paz quase idílica na época do Império Otomano, daí vieram os sionistas anglo-saxões e gestaram ali um anão maligno, com a ajuda dos nazistas. Procure aí o nosso vídeo, aí, o Acordo Haavara, começou a deslocar desde 1933 grande quantidade de judeus para a região da Palestina, uma região que já tinha dono, né? E aí, através de latrocínios contínuos, a região de Israel foi se expandindo. Eu diria agora, basear minha análise aqui sobre a reação do Irã. Foi meramente simbólica, paliativa. Foi para o regime do Ayatollah Khamenei não perder a face diante das alas mais radicais do xiismo. Os persas sabem perfeitamente, quando eu digo persas eu estou me referindo aos iranianos, que primeiro precisam unir o Oriente Médio em torno do xiismo. Hoje o xiismo atrai muitos sunitas para suas fileiras, né? Então veja, Saladino uniu o mundo muçulmano na sua época, na época das cruzadas, inclusive guerreando as divisões internas do mundo muçulmano. Só após unir o mundo muçulmano que ele se deu ao trabalho de expulsar os cruzados de Jerusalém. Saladino sabia fazer as coisas. Veja, continuando ainda, falei do Império Otomano. Os sonhos do Erdogan de recuperar o antigo Império Otomano ficou ferrado aí pela própria Rússia, lá na Síria, né? A Rússia simplesmente não permitiu que os turcos dominassem a Síria. E também os americanos tentaram melar tudo, claro, para os seus interesses, investindo no ISIS, sabe? O senhor Assange está lá preso, porque ele mostrou quem é que estava por trás do ISIS, da Al-Qaeda, etc. O Irã ganhou posições ali na Síria. Contudo, os sírios ainda sentem mais firmeza nos russos, sobretudo os sírios cristãos. Um cenário futuro aponta para a Rússia, China e Irã, dominando o Oriente Médio. Veja, essa tese aí, inclusive, era corroborada aí pelo finado professor Olavo de Carvalho, que a Rússia, a China e o Irã finalmente dominarão o Oriente Médio. Bom, e Israel, como é que fica? Os Estados Unidos farão tudo para impedir o bloco sino-russo-persa, usando o sionismo como um porrete contra a unidade muçulmana. Veja, essa estratégia é corrente, ela já tem um século. Ela já é eficaz por algum tempo, mas ela é insustentável. Porque, na verdade, o sionismo ali, ele serve para fortalecer o Irã no longo prazo e numa análise geopolítica e unir o mundo muçulmano. E quem tem capacidade de fazê-lo é o Irã. Por que eu acho que os Estados Unidos vão perder? Porque a sua missão, o destino manifesto dos Estados Unidos, o seu excepcionalismo não tem mais muito futuro. Ele está afundando, fazendo água. Os problemas internos dos Estados Unidos são crescentes. Daí porque é tão atraente a fala do Donald Trump, no sentido de que vai tirar os Estados Unidos da belicosidade que ele propaga aí pelo mundo. Também é uma fala que é uma fala de campanha. Eu não acredito nisso. Eu acho que o Trump ele é mais sionista até do que o Biden. Bom, vale lembrar também que a Rússia e Israel sempre se deram a bom termo, com boas relações.
Além disso, a diplomacia chinesa, que é hoje a melhor do mundo, basta dizer que os chineses conseguiram criar um entendimento entre a Arábia Saudita sunita e Irã xiita. Só isso daí já é quase que um fenômeno em termos diplomáticos. Os globalistas aí, os excepcionalistas, farão tudo para a guerra da Ucrânia não esmorecer, né? Pois isso levaria a uma vitória definitiva da Rússia. E uma Rússia desimpedida, né, focará no Oriente Médio. E a Europa? Se o conflito escalar, a energia ficará mais cara. Por exemplo, o gás, o próprio petróleo. As imigrações forçadas aumentarão. Os regimes de extrema-direita crescerão na Europa e a ponto de minar o bloco da União Europeia. Bom, pessoal, nossa análise então, eu falei do Olavo, né? Veja, o Olavo, ele criou aqui no Brasil o conceito de um comunismo que simplesmente não existe mais, só existe na cabeça alumínica, o famoso chapéu de alumínio, a chapelança de alumínio, né? O comunismo marxista morreu, acabou, né? Assistam o canal do Leonardo Russo ontem, que aliás ele não é russo, ele é brasileiro, né? É o sobrenome dele, né? Que é uma pessoa que conhece a fundo, né, assuntos do Oriente Médio, da própria Ásia, né, e que falou com propriedade ontem: o comunismo de Marx já morreu, simplesmente. Só existe nos livros de história, né? Soprar brasas imaginárias, pregar o comunismo, né, a bolha assassina, a gosma infinita, né? Por exemplo, enxergar comunismo na social-democracia aqui do Brasil, né, nos regimes social-democratas que vigoraram no Brasil desde 1988, no pós-regime militar, né, ver comunismo em políticas públicas e políticas sociais, ver comunismo no regime de Putin ou no regime da própria China atual, é a verdadeira paralaxe cognitiva, né? O olavismo é um neomacartismo interesseiro, uma defesa ideológica do excepcionalismo americano em pleno século XXI. Pessoal, sobre excepcionalismo americano, não se esqueçam de acessar o meu vídeo de ontem. Vamos falar um pouquinho aqui do Brasil, hein? Segunda parte do vídeo, hein? Deputados direitistas brasileiros nos Estados Unidos pedindo sanções contra o Brasil. Ou então, na Europa, pedindo sanções contra o Brasil. Se há um tipo que se pode caracterizar como um quinta coluna, como um verdadeiro traíra, é o deputado que vai lá no exterior pedir para prejudicarem o Brasil, né? Isso é um repeteco, né? Por exemplo, daqueles mesmos, não falo só dos deputados direitistas, né, brasileiros, os bolsonaristas, aí, os deputados esquerdistas brasileiros também já pediram sanções ao Brasil, né, por causa da prisão do Lula, do golpe contra Dilma, de coisas feitas e ditas por Bolsonaro. Eles iam pedir ajuda para cuidar das galinhas para a raposa, né, americana, né? Então, assim, eles apelam aí para uma jurisdição universal, né? Assim, então, assim, eu acho que eles acreditam realmente que os Estados Unidos é o Messias e vai salvá-los, né, de alguma perdição, né? Eu acho que é exatamente o contrário, né? Então, por exemplo, então você auto-atribui aí aos Estados Unidos e aos europeus uma espécie de jurisdição cósmica, né? Enfim, uma coisa assim, além da imaginação, né? A ponto de nós, eu me incluo nisso, permitir a destruição das melhores empresas brasileiras pela Lava Jato, né? Um projeto aí gestado na CIA, né? E, então, tudo isso é muito absurdo, né? As críticas que fazemos agora ao STF, ao TSE, são válidas, são razoáveis, né? A gente tem o direito de criticar e de duvidar, né? Apelar aos Estados Unidos para que a crise institucional brasileira seja solucionada, não. Nós não temos o direito, o dever e a necessidade de fazê-lo.
Veja, esses deputados aí que são incapazes de se articular politicamente com o centro, com o centrão aí, para fazer avançar um projeto de lei qualquer, que reequilibre as relações entre os poderes ou restaure a sanidade cultural em nosso país, isso parece que eles não são capazes de fazer. Então, por exemplo, essa coisa do deputado que vai ser preso, que não vai ser preso, foi muito estranho, né? O tipo é suspeito de ter cometido um crime bestial. Os seus pares dentro do Congresso Nacional não querem sua prisão preventiva. O caos entre os poderes é total, né? Essas notícias podem ser boas, por exemplo, para o PCC, para o CV, para as milícias, né? Por exemplo, no Brasil, assim, toda a direita bolsonarista assume automaticamente, sem o mais mínimo ceticismo ou cautela, que a eleição foi fraudada e que os bolsonaristas foram perseguidos ilegalmente. Bom, então essa polarização política não traz nenhum benefício para o Brasil. As milícias já mandam no Brasil, hein? Olha o perigo aí chegando, hein? Pessoal, o ressentimento é um mau conselheiro, né? Você pode apoiar a nova direita o quanto você quiser, eu mesmo já apoiei. Apenas se recorde que nós já vivemos sob a social-democracia, que é PMDB, PSDB e PT, desde 1988. Tivemos aí um breve período neoliberal com o Collor e um outro período neoliberal com o Bolsonaro. Estamos aqui, né? Aí aparece um ressentido aí da nova direita dizendo, porque na verdade assim, Olavo tem razão, né? Que ele é o antissistema, que são todos comunistas, que vão nos fuzilar a todos, vão nos colocar no paredão, política pública é comunismo, sociodemocracia é comunismo, né? Enfim, todo lixo woke enfiado aqui na nossa cabeça pelos Estados Unidos é culpa do PT e blá blá blá, né? Então, assim, você pode criticar o STF o quanto quiser, adorar o Trump, chorar sob a bandeira de Israel, etc. Mas lembre-se, não há guerra civil no país, os aposentados estão recebendo, o desemprego não está crescendo, o preço da gasolina vai bem por enquanto, os supermercados estão cheios, os portos estão abertos, entregando a produção. Então, assim, sem alguma segurança jurídica, e ela existe, você e eu vamos virar massa de tomate na mão das milícias em 2 tempos. Bairros bons e protegidos vão virar a rocinha se não tiver alguma segurança jurídica. Você não combate uma doença, no caso a ditadura, a censura do STF, enfiando um veneno na goela. Você não pode deixar um lindo bilionário americano, um menino propaganda que trabalha para o Pentágono, consertar o Brasil. Veja, quando eu digo isso, eu não sou de esquerda, eu não sou petista. Eu acho que o Elon Musk, ele deve sim ser apoiado no sentido de trazer a liberdade de expressão para o Brasil. Então, assim, não é tudo preto no branco. A gente tem que pegar o que é bom, o que é necessário, né? De tudo, examine tudo e fique com o que é bom. Já dizia São Paulo lá no Novo Testamento: examinai tudo, escolhei o que te serve, o que é bom. Lutar contra a censura é bom? É bom. Então, nesse ponto, eu estou apoiando aí o Elon Musk. O STF é globalista? Sim, o STF é globalista. Ele não é um protetor da soberania nacional. Ele deve ser combatido nisso. Ele praticou censura? Que se prove que ele praticou censura contra bolsonaristas. Ele perseguiu o bolsonarismo na época pré-eleitoral, na época antes do escrutínio das urnas. Sim, mas a gente sabe também que houve um uso das redes sociais usou-se as redes sociais de uma maneira absolutamente insana, né? Na época do que o bolsonarismo cresceu no Brasil, né? Eles replicavam aí, usando robôs e usando aí uma equipe aí de direitistas, né, de bolsolavistas aí, né? Então isso aí tudo foi implantado também de uma maneira artificial e artificiosa na mente do brasileiro. Essa condenação de colar no PT a peixe de comunista, toda essa balela que eu já expliquei, né? Não existe comunismo, o comunismo morreu, acabou.
são regimes social-democratas, né? Eles não podem ir muito além disso, né? Então, na verdade, você tem o que hoje? A social-democracia e o neoliberalismo. Para que lado que o Brasil vai? Não sei, não sabemos. O que eu sei é que nós precisamos falar de defesa, nós precisamos entender o mundo que vem vindo aí, nós precisamos analisar sem tomar partido de lados. O nosso lado tem que ser sempre o lado do Brasil. Veja, quando eu falo do STF ser um poder globalista aqui, veja só, falar do Alexandre de Moraes, olha, é a terceira vez que isso aparece, um juiz todo poderoso no Brasil. Para falar só desse milênio aqui, hein, do terceiro milênio. Ó. Tivemos lá o Joaquim Barbosa, né? Depois o Sérgio Moro e agora o Alexandre de Moraes. Veja, isso é uma liquidação dos direitos democráticos da população. Esses juízes aí que viram... o cara vira assim o chefe do programa de auditório aí da Rede Globo e da mídia. Veja, esses juízes, eles tinham e têm um plano de ação político. Nós não podemos concordar com esse tipo de coisa da parte de juízes. Esses 3 juízes pisotearam a lei. 2 deles contra o PT, o Joaquim Barbosa e o Sérgio Moro, e o terceiro agora contra os bolsonaristas. Mas não é só o PT ou só os bolsonaristas. São os direitos democráticos da população. Se você quer atacar o bolsonarismo, você tem que atuar dentro das leis. Você não pode atacar diretamente se você é a Corte Suprema. Se você quer atacar ideologicamente o bolsonarismo, como se deu, em parte, eu disse, em parte se deu, porque definitivamente houve um abuso tremendo nas redes sociais, né? Usadas como fator de propaganda ideológica, assim, descarada naquela época. Eu sei porque eu fiz parte disso, né? Muito bem. Se você analisar, se você for conversar com as figuras, né, os 3 juízes citados aqui dirão até o fim dos tempos que agiram estritamente no âmbito de suas atribuições, no cumprimento da lei, na manutenção do Estado democrático de direito, na preservação das instituições democráticas. Eles atuaram nas regras baseadas em leis, nas 4 linhas da Constituição, etc, etc, etc. O fato é que, na época do bolsonarismo, como eu estava dizendo, usaram disparos em massa nas redes sociais. Não sejamos ingênuos, pessoal, tem gente grande por trás. A demonização do sistema, dos governos, do bem-estar social, aí, do welfare state europeu, aí, tão propalado, né? A desindustrialização acelerada é uma tática e parte de uma estratégia para destruir os governos atuais, que em geral são social-democratas, como é o caso do Brasil, né? O Brasil é governado pelo Centrão há muitos anos. Começou na década de 80 com Ronald Reagan e Margaret Thatcher, cresceu na década de 90 com a queda da ex-União Soviética. O neoliberalismo encontrou uma muralha intransponível no meio do caminho em fevereiro de 2022. Bom, para concluir meu vídeo, quero dizer assim, que nós estamos num ponto da história, nós não podemos desprezar nada nem ninguém que possa nos ajudar a construir o Brasil que nós queremos. Nada nem ninguém é preto no branco, pessoal. O Elon Musk defende a liberdade de expressão? Ok, então nesse ponto ele é bom para a nossa causa. O STF é globalista e antissoberanista? Então é ruim para a soberania nacional, nós vamos criticá-lo. Outro exemplo, por exemplo, um ex-comunista, o Aldo Rebelo. Hoje ele é um verdadeiro nacionalista. Excelente para o Brasil. As pessoas se refazem, se recriam. Eu mesmo já mudei de ideia muitas vezes, e assim por diante. A gente tem que melhorar nossas ideias. Ontem eu citei a entrevista do José Dirceu ao Reinaldo Azevedo. Por exemplo, é impossível você ouvir essa entrevista e dizer que o cara é de esquerda. Veja, é um soberanista, né? Então é isso que nós precisamos. Nós precisamos nos recriar. Bom, o vídeo já está aí longo. Agradeço a atenção de todos ao nosso canal. Dê um like no canal, traga um seguidor para o canal. Canal pequeno, novo, de livre expressão, de livre comunicação, da mídia alternativa, da mídia independente. Se quiserem me pagar um cafezinho, R$1, tá aí o meu Pix na descrição do vídeo. Você encontra na forma de vídeo e áudio no YouTube, Luz no Fim do Túnel, e também na forma de áudio
no Spotify. Também chama-se Luz no Fim do Túnel. Obrigado a todos e até a próxima e fiquem com Deus.